E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus? Bora para nossa devocional? Olha só, hein? Hoje nós temos aí 2 Samuel capítulo 13, 14, 15, 16 e tem um monte de coisa aqui, gente, quanta coisa para poder comentar. Lembrando que isso aqui é uma devocional, não é uma aula de teologia, não vamos esgotar a verdade, só vamos comentar alguma coisa a respeito disso. E para não perder tempo aqui, vamos partir logo para o capítulo 13, onde a gente vê aqui que o Amnon, filho de Davi, ele estava obcecado pela Tamar, que era meia-irmã dele, ou seja, irmã por parte de pai somente, mas ela era irmã por parte de pai e mãe de Absalão. E o que acontece aqui? Esse rapaz, muito besta, ouviu um conselho de um tal de Jonadab, que é primo dele. E esse Jonadab, ele era astuto, segundo diz a palavra de Deus. E esse astuto aqui, no hebraico, tinha o mesmo significado da astúcia da serpente. Preste atenção, conselho bom é conselho bíblico, conselho de homem e de mulher de Deus. Você não tem que ficar pegando conselho de quem não tem credibilidade, quem não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de afinidade com Deus, de leitura da palavra, porque o conselho tem que ser obrigatoriamente bíblico. O conselho que não é bíblico é furada, sai fora, larga pra lá, não escute pessoas que não têm compromisso com Jesus. Esses conselhos não vão ser bons. Conselho bom é aquele conselho que vem da parte de Deus, que são conselhos que vão nos ajudar com relação à nossa eternidade. O que aconteceu? Amnon ouviu o conselho e foi lá e violentou a sua irmã. Só que quando ele agarra ela fala assim, não faça essa loucura. E esse termo aqui, loucura, ele é um termo no hebraico que descreve um crime sexual relacionado a estupro ou relacionado a adultério. Então, quando ela diz assim, olha, não pratique este crime comigo, mas mesmo assim, o cabeça de bagre, ele vai lá e faz a besteira e violenta a sua própria meia-irmã. Então isso mostra que aquela paixão, aquela coisa que ele tinha por ela, era uma lascívia egoísta, algo imundo, nojento da parte dele, né? E coitado da Tamar, o que ela fez? Ela rasgou a sua túnica, e quando ela rasgou a túnica, ela simbolizou, o rasgar a túnica dela foi a violação da sua virgindade, a violação da sua honra, ela foi humilhada, e ali ela estava demonstrando a perda do seu futuro, porque quem é que ia casar com essa menina, não é verdade? E ali, nós vemos ali que o ato praticado por Amnon, fala que Davi quando soube, ficou estarrecido, ficou nervoso, mas não fez nada. Levítico 18:9 condenava esse tipo de atitude da parte dele. E lá em 20:17 mandava que fosse eliminado do meio do povo. Esse era o castigo para esse cara. Mas Davi fez o quê? Nada. Talvez porque ele também pisou na bola lá com a Batseba, fez baianada, e ali ele acabou ficando sem moral para poder corrigir o irmão. Mas depois Absalão, depois de 2 anos, ficou ali remoendo a vingança. Olha, você viu como é que é a vingança? Ficou remoendo a vingança e no final acabou matando o seu irmão e fugindo lá para a terra de Talmai. Talmai, quando diz aqui na Bíblia, no verso 32, isso mesmo, verso 32 e 33, aliás, verso 38, Talmai aqui, ele era avô de Absalão, por parte da mãe dele, e ele pegou e fugiu para lá, até que Davi acabou deixando de lado. No verso 14 aqui, nós vimos aqui que o Joabe, ele entra numa gelada, ele vai lá e convence Davi a autorizar que Absalão voltasse. Só que aí depois, né, não diz, a Bíblia não diz isso, mas você conclui que ele viu que Absalão era uma bela de uma porcaria de homem. Tanto que depois, lá no verso 23, Absalão chama Joabe para conversar com ele e ele não vai, ele não atende, ele não vai, ele não quis conversar com Absalão, mais precisamente no verso 28.
E aí Absalão precisa tacar fogo no campo dele para poder vir conversar, porque ele queria que Joabe intercedesse para que ele voltasse a conversar com o rei. E ali Joabe acaba até intercedendo. E nós vimos ali que no verso 15 o que acontece. No verso 15, todas as manhãs, esse menino, esse Absalão, ele ia lá na porta de entrada da cidade e começou a fazer política ali. Sabe, começou a fazer política nas costas de Davi, começou a falar que se ele fosse o juiz, ele resolveria as coisas com justiça para poder cair na graça, ou seja, um político sem vergonha, né, como muitos que nós conhecemos por aí. E nessa época aqui, Davi, ele acaba compondo o Salmo 62, e Absalão realmente acaba traindo seu pai, acaba dizendo que ia oferecer sacrifício em Hebrom, e lá em Hebrom ele conspirou com os líderes de Israel, e para decepção de Davi, Aitofel, lembra do Aitofel que eu falei para vocês lá atrás? O avô da Batseba? Então, o avô da Batseba entrou nessa furada e também acabou ajudando Absalão a trair Davi. Não fala a Bíblia o porquê, talvez porque ele ficou chateado com o que aconteceu com a neta, sei lá, mas o fato é que ele traiu. E aqui nessa época Davi compõe o Salmo 41, que é muito bonito, e ele diz no Salmo 41 que até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, em quem partilhava o pão, se voltou contra mim, ou seja, traiu Davi. Logo na sequência, depois disso, quando ele está saindo de Jerusalém, deixando as 10 concubinas para cuidar do palácio, ele compõe o Salmo 63. E lá, quando ele fala com Zadok e com Abiatar, para que os dois não trouxessem a arca, olha só que espetáculo, né? Enquanto Saul queria a arca como um amuleto, Davi não tratou a arca como se fosse um amuleto, mandou devolver a arca, porque ele confiava era em Deus. Se fosse da vontade de Deus, o traria de volta. Se não fosse da vontade de Deus, Deus fizesse o que quisesse com ele. E nessa época, então, ele compõe aqui nesse momento, ele compõe o Salmo 61, 62, 63, e quando ele está saindo da cidade, já está caminhando, ele compõe o Salmo 3, o Salmo 22 e o Salmo 14. Sabe por que Davi compõe tanto salmo? Porque Davi não quer pensar besteira. Porque Davi não quer ficar com aquelas informações loucas como a gente está vivendo hoje, com esse coronavírus aí batendo na nossa cabeça, comendo nosso juízo. Davi não, preferia conversar com Deus, preferia meditar na palavra de Deus, meditar com Deus, colocar as coisas diante de Deus. Por isso que ele é um homem que compõe tanto salmo. Ou seja, a melhor companhia no momento de tribulação é a companhia de Deus. Então aqui fica uma lição para você, que a melhor companhia é você desfrutar da presença de Deus. E aqui nós vemos que Davi é muito esperto também, ele acaba deixando também o Hussai ali para poder ficar como ali um espião, junto com Zadok, junto com Abiatar ali, para tentar segurar os conselhos de Aitofel. E no capítulo 16 nós vimos o Ziba, aquele um que era servo de Saul, que depois Davi coloca ele como servo de Mefibosete, ele trai a confiança de Mefibosete e mente para Davi, né? E aí você vê que sempre tem quem tira proveito, sempre tem um cabeça de bagre que quer tirar proveito da desgraça dos outros, né? Aproveitando da fragilidade de Davi que estava fugindo ali, inventou a mentira, mas só que depois lá no capítulo 19, verso 30, ele acaba sendo desmentido. Ele é desmentido e as coisas se esclarecem. E aí, para finalizar aqui o capítulo 16, nós temos aqui a insensatez do Simei. Simei, que era parente de Saul, aí ele acaba falando um monte de água, acaba falando, amaldiçoando Davi. Presta atenção, pensa para falar, pensa para agir, coloque as coisas em oração, coloque as coisas na presença de Deus. Quem age com insensatez paga um preço alto. No capítulo 19, verso 19, ele tem que se humilhar diante de Davi. E aí depois você vai ler lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 9, qual o conselho que Davi fala para Salomão a respeito de Simei. Tu vai ver, você vai ver, entendeu? Então não vamos ser insensatos, não vamos agir precipitadamente. Eu canso de falar isso, sabe? A pessoa quando age sem olhar o contexto histórico, o contexto das coisas que estão acontecendo, entendeu? E Davi mostra aqui que ele é um homem de Deus realmente, porque ele diz: olha, se meu próprio filho tenta me matar, não teria este parente de Saul ainda mais motivo para fazer o mesmo? Deixa ele, Deus vai cuidar dessas coisas, entendeu? Deus vai cuidar, só que lá em 2 Reis, depois você vai ver o que vai acontecer lá em 2 Reis.
entendeu? Mas ali Davi confia em Deus, ele fala, talvez o Senhor veja essa injustiça e me abençoe com relação a essas maldições que eu estou recebendo hoje. Então, são capítulos riquíssimos, maravilhosos, salmos lindíssimos, lições preciosas de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, essa história de ficar conspirando. Olha, Aitofel ficou tantos anos ali, ó, amargurado ao ponto de chegar ao ponto de trair Davi. Olha, e Abiatar também, viu? Esse Abiatar aqui, não esquece não, viu? Esse Abiatar lá na frente, quando Salomão vai tomar posse, ele não vai apoiar Davi não, ele vai apoiar o filho de Davi, entendeu? Então, olha só, tem que pensar muito bem. A melhor coisa é agir como Deus agiria, sabe? É resplandecer a glória de Deus. Eles não tinham Jesus aqui, mas eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a presença de Deus, eram sacerdotes de Deus, sabe? Não vale a pena você não agir segundo o critério. Já tinham a lei, já tinham o Pentateuco, já tinha tudo ali na mão deles. Eles não usaram porque não quiseram. A verdade é essa. A melhor coisa para mim e para você é andar sempre na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe e te guarde. E depois nós vamos falar então sobre o restante aqui, porque o couro vai comer daqui para frente. Aí você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.